A paz do Senhor Jesus, neste versículo Deus vai falar contigo. Evangelho de Jesus Cristo escrito por Mateus, capítulo 4, versículo 18 seguinte, que fala assim, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André que lançava as redes no mar, porque eram pescadores. E disse-lhe, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Louvado seja Deus. Esse texto aqui ele é maravilhoso, que vai falar sobre a vocação dos discípulos, ou a escolha do mestre acerca da sua obra. Nós vamos compreender aqui que Jesus ele estava passando ali no mar da Galileia, e ele viu Simão, Pedro, e ele viu André. E ambos estavam trabalhando, ambos estavam lançando a rede, porque eles eram pescadores. E Jesus faz um convite para ele, e esse convite ele hoje se estende, ainda, de alguma forma, de alguma maneira. Aqui nós vamos compreender que Jesus passa por eles e fala, olha, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E nós vamos entender e compreender que é Jesus falando, eu tenho uma chamada com você, e eu quero que a partir de hoje você deixa o teu serviço literal, eu deixo a sua faculdade, você deixa o que você formou, a tua empresa, aleluias, até mesmo a sua parentela, e me siga fazendo a obra, pescando não peixes, mas alma para o reino. E a gente sabe que muitas pessoas foi exatamente desse jeito, pessoas que têm chamado para pastores, evangelistas, missionários, e que têm que se deslocar de uma cidade para outra, porque Jesus separa e ele envia. Louvado seja Deus, e foi exatamente isso aqui que aconteceu com Pedro e com André. Eles deixaram a sua profissão, eles deixaram de lado aquilo que eles sabiam fazer, aquilo que eles colocavam a mão e tinha condição de realizar, e eles entraram acerca de um pedido que o mestre fez para que eles deixassem esse serviço literal e viesse trabalhar para o reino de Deus. Louvado seja Deus. E o texto diz que eles deixaram imediatamente e começaram a seguir. E há algo maravilhoso aqui que o Senhor fala para eles, vinde após mim. E aqui Jesus já nos ensina acerca de que sem ele nós não conseguimos fazer nada, Nós temos que, exatamente como ele chamou, prosseguir atrás de Jesus, ele na frente e nós atrás, seguindo os passos do mestre, fazendo exatamente como ele ensinou para esses discípulos e ensina para nós através da palavra, que este é um dos segredos de sermos ali vitoriosos em tudo que formos fazer. Jesus Cristo na frente de tudo. Louvado seja Deus. E aí, como eles aceitam esse convite maravilhoso, aleluias, deixando para trás, também Jesus passa por mais dois. Um é Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco e seu pai estava ali. Olha que tremendo. E eles, no mesmo instante, deixaram o barco e o seu pai. Aqui é muito mais profundo, Porque não que Pedro não tivesse uma família, não que André não tivesse uma família, mas aqui o chamado do Senhor foi, você vai precisar deixar seu pai, você vai precisar deixar sua mãe, você vai precisar deixar sua parentela para me servir da maneira que eu, quando olhei para você, você me serviria, aleluias. E a palavra do Senhor, para não ficar só nas minhas palavras aqui, irmãs e irmãos, porque eu estou parafraseando, nós vamos ver aqui em Mateus, capítulo 10, versículo 37, onde o Senhor fala assim, quem ama o seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aonde a gente vai perceber que servir a Jesus não é fácil. Não é fácil obedecê-lo,
como ele chama na palavra, porque sempre nós vamos ter que deixar alguém para trás, nós sempre vamos deixar a família. Quantos pastores, né? A gente conhece e sabe, alguns têm o privilégio de ter a sua família do lado, mas a maioria deixou em um estado, deixou em outro país, e eles foram fazer a obra do Senhor. O que eu quero dizer com essa palavra é que o chamado do mestre nem sempre vai ser do jeito que nós imaginamos, mas fique na dispensação do Senhor, fazendo a vontade, desculpa, deixando Jesus na tua frente, porque você vai fazer a vontade do mestre e vai agradar exatamente o Senhor, porque nós temos que colocá-lo ele na frente, aleluia, porque quem não fica dentro da vontade do chamado do mestre e decide ficar por causa do pai, da mãe, do tio, por causa de A, de B, de não vou fazer, não, eu não posso fazer a obra porque, né, o meu pai pensa assim, minha mãe pensa assim, e o Senhor, ele fala para nós e nos explica que quem não deixa seu pai, não deixa sua mãe, e que ama mais, né, o pai ou a mãe ou o filho, e não se dedica à obra, não ama ali o chamado, aquilo que Deus tem colocado na sua vida, não é digno do Senhor. Então que nós venhamos ser dignos de ter esse chamado e cumpri-lo, né? Com honrarias, com alegria, com prazer de servir o mestre, porque ele não chamou aleatório, ele escolheu a dedo a minha vida e a sua vida, e nesta noite ele diz, eu quero você me servindo 100%, porque enquanto você cuida da minha obra, enquanto você cuida das minhas coisas, enquanto você cuida do meu reino, eu, o Senhor, eu me responsabilizo pela sua família, pelos seus filhos, eu cuido, eu velo, eu livro cada um deles. Você crê, meu irmão? Eu creio assim. Amém? Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar essa palavra.